Hoje o tema que foi pedido para falar foi sobre a oração, especificamente baseado no evangelho do dia de hoje, das Virgens Prudentes. Foi pedido também que não fosse tanto de uma maneira mais didática, mas de uma forma que fosse mais, digamos assim, de ver os frutos da oração, de ver como ter uma oração frutuosa. Boa noite, todo mundo. É uma grande graça estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Onil, tenho 17 anos e sou paroquiano ali da Ponte do Imaruim, ali em Palhoça. Hoje o tema que foi pedido para falar foi sobre a oração, especificamente baseado no evangelho do dia de hoje, das Virgens Prudentes. Foi pedido também que não fosse tanto de uma maneira mais didática, mas de uma forma que fosse mais, digamos assim, de ver os frutos da oração, de ver como ter uma oração frutuosa. Então, primeiramente, vamos começar pela passagem, né? Vamos ver essa passagem e aí a gente vai discorrendo sobre. Então, o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 prudentes. As sem juízo, ao pegarem as lamparinas, não levaram azeite consigo. As prudentes, junto com as lamparinas, levaram também frascos de azeite. Como o noivo estava demorando, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saiam ao seu encontro." Então todas aquelas virgens acordaram e prepararam suas lamparinas. As sem juízo disseram às prudentes: "Deem-nos o seu azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando." As prudentes responderam: "De jeito nenhum. Poderia não ser suficiente para nós e para vocês. É melhor vocês irem até os vendedores para comprá-lo." Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi fechada. Finalmente chegaram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Ele, porém, respondeu: "Eu lhes garanto, não conheço vocês. Estejam vigilantes, portanto, porque vocês não conhecem o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma passagem um pouco forte, né? Parando para refletir sobre ela. É uma passagem, muitas vezes, que pode nos intrigar, de certa forma, em que Cristo diz àquelas que não foram prudentes, àquelas que não deram o devido cuidado para consigo mesmo, a lamparina que representa a alma iluminada pela chama da oração, pela intimidade com Deus, pela chama do amor de Deus, e diz a elas: "Não vos conheço, não vos conheço." Essa passagem ela nos faz refletir muito sobre a oração. Essas lamparinas simbolizando essa chama da oração, essas lamparinas que precisam estar acesas, porque muitas vezes nós vivemos uma oração de aparência. Uma oração de aparência é uma oração que não dá frutos. Muitas vezes a gente pode vir aqui, rezar, ter uma aparência de oração, e até ser uma oração frutuosa, até Deus fazer na vida da pessoa. Mas ouvi uma vez um santo dizer que a oração ela de nada vale se ela não tiver fruto, se ela não tiver um propósito de mudança. Então, se você começa a rezar ali e tudo mais, Deus vai fazendo uma mudança na sua alma, certo? Deus vai te fazendo encontrar-se consigo mesmo, com a sua miséria, e encontrar-se com a misericórdia dEle, reconhecendo a majestade dEle, mas independente de tudo aquilo que Ele fizer, se no final da oração você leva aquilo apenas como uma experiência boa, apenas como uma lembrança boa, apenas como um sentimento bom que eu tive ali, de nada valeu. De nada valeu, não adiantou nada. A sua oração, ela literalmente ela foi vã. Isso pode parecer um pouco forte, talvez, né? Porque nós temos muito disso de ter essas boas lembranças, que são lícitas, sim, mas nós devemos ter um propósito diante daquilo. E não precisa, muitas vezes, ser um propósito muito grande. Às vezes a gente também tende a fantasiar muito ali, né? Chega ali na oração, a oração foi muito boa. Aí a gente, beleza, principalmente nas primeiras experiências ali com Deus, a gente vai
dizendo para Deus: Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu vou começar a pegar todo o meu salário e sair dando para os mendigos na rua e sair tratando todo mundo. É bom, é lícito? É. Mas às vezes isso também pode ser aparência, isso às vezes pode ser apenas um sentimentalismo e não um verdadeiro propósito dentro de si. Como dizia a passagem ali, as mulheres que não cuidaram da sua lamparina, que não tiveram o óleo necessário ali para a sua lamparina, não diz que elas eram mulheres pecadoras, não diz que elas eram prostitutas ou algo do tipo, eram virgens, todas eram virgens, mas a diferença foi que não foi simplesmente a pureza exterior delas que contou, mas o amor que elas tiveram para com o noivo que havia de chegar. Foi isso que contou. Foi isso que Cristo, ali na passagem, vislumbrou nas noivas prudentes, né? Muitas vezes, a gente acaba deixando de ter esse propósito de oração e, sabe, vai percebendo ali que logo depois dessa experiência que a gente vai tendo, aquilo se perde. A gente pode até lembrar, nossa, aquele dia, depois a gente comete um pecado e se pega numa tristeza, e aí diz, ai meu Deus, mas como eu estava bem naquele dia e agora eu já pequei. E fica naquele coitadismo, muitas vezes. Por isso é necessário fazer um propósito de oração. É necessário fazer um propósito de oração. É chegar ali, por exemplo, na adoração, agora há pouco, se ajoelhar, depois de um tempo sentir o joelho doendo e dizer, Senhor, meu joelho está doendo, mas eu vou continuar aqui. Um pequeno sacrifício, que muitas vezes no dia a dia, pequeno sacrifício que nós podemos fazer, nós não fazemos. A tendência do ser humano é buscar o prazer e fugir da dor. A nossa tendência animal é buscar o prazer e fugir da dor. Mas o que nos diferencia dos animais é que nós temos alma. A nossa alma faz com que nós tenhamos a capacidade de fazer o contrário, de rejeitar o prazer e de abraçar o sofrimento. E nisso se prova o verdadeiro amor. Um cão, um gato, ele tem uma necessidade, ele vai atrás daquilo. Mas nós não. Nós temos uma moral, nós temos uma razão, e mais do que tudo isso, nós temos um Deus. Um Deus pelo qual viver. Um Deus que se fez homem e que provou para nós que a vida não é uma busca por prazer e uma fuga de um sofrimento. Não. Um Deus que abraçou o sofrimento por completo. O maior sofrimento do mundo. Ele o abraçou por completo. Ele teve ali, claro, durante a sua vida, Cristo, teve alguns prazeres ali, lícitos sim, mas a vida de Cristo foi sofrimento. Desde que era criança, desde que era um bebê, sua vida foi sofrimento. E, como diz um trecho da imitação de Cristo, a vida de Cristo foi toda dor e sofrimento, e por que tu buscas prazer? Se nós queremos viver alguma imitação, nós temos que ser a imitação de Cristo. Muitas vezes a gente vem para a igreja e sim, é necessário reconhecer a virtude do outro. De fato, nós vivemos ali as pessoas com quem convivemos, um sacerdote ali que nós admiramos, sim, é necessário reconhecer a virtude. Porém, aquela pessoa também tem seus defeitos. E muitas vezes nós acabamos por olhar para os defeitos dessa pessoa e dizer, mas fulano também erra assim. E achar uma desculpa para isso. Mas a nossa vida, ela deve ser uma imitação de Cristo. Ela deve ser uma imitação de Cristo. Se aquelas 5 virgens que manteram ali o seu óleo na sua lamparina, se elas pegassem e olhassem para as outras que foram desleixadas, sem juízo, como vai dizendo o Evangelho, se elas olhassem e dissessem, mas elas também, sabe, fazem isso, por que eu não posso também? E aí, qual seria o resultado? Seria exatamente o mesmo. Mas não. Elas poderiam sim ter mais descanso, poderiam ser mais desleixadas, manter apenas uma pureza exterior, mas não. Elas dedicaram tempo a ir comprar óleo, a cultivar o óleo e a cultivar a lâmpada acesa, a sua lamparina acesa para a chegada do esposo. E a nossa vida toda deve ser isso. A nossa vida e a nossa oração diária, independente ela de qual seja, independente seja na missa, que é a mais perfeita das orações, independente seja na oração particular, na oração do terço, do rosário, de qualquer outra devoção,
A nossa oração, ela deve ter sempre um sentido, não só esse de propósito, mas um propósito visando um sentido escatológico. Nós temos que pensar no fim dos tempos. Nós temos que pensar. Um antigo hino da igreja, chamado Dies Irae, que era cantado na missa de Ezequias, ele, num trecho muito intrigante, o hino em si ele é muito belo, mas num trecho ele vai dizendo assim: a alma suplica a Deus. Jesus piedoso, ó Jesus piedoso, tu que passaste por aqui, não esqueças que eu fui a causa da tua via. Tu que és a fonte da salvação, que salvas gratuitamente, salva-me, ó fonte de toda piedade. É uma alma que suplica a Deus. Nós temos que suplicar diariamente a Deus a misericórdia dele diante da nossa miséria. O reconhecimento da nossa miséria não é simplesmente algo bonitinho que a gente vê falar muitas vezes, mas é algo que precisa ser presente na nossa vida. Além do propósito que nós temos que fazer na oração, o reconhecimento da nossa miséria, ele precisa estar sempre presente, sempre presente. Porque se nós não somos capazes de reconhecer as nossas fraquezas, nós não vamos ser capazes de crescer nas virtudes e muito menos de suportar sequer um sofrimento por amor a Deus. Cristo, que era Deus, que era impecável, que não teve pecado algum, suportou o sofrimento e diariamente se recolhia em oração ao Pai. Cristo, que não precisava, ele que era Deus e fez isso para nos mostrar em tudo a importância da oração. Sem a oração, de nada vale a nossa vida. De nada vale. Muitas vezes a gente ouve isso, sabe? É algo que a gente ouve constantemente e às vezes passa despercebido. Mas é a mais pura verdade. A essência do cristianismo é isso. Olhemos para a vida dos santos. Para a vida dos santos. Um santo Atanásio da vida que foi excomungado 5 vezes apenas por defender aquilo que a igreja ensinava, que foi perseguido pela própria igreja. Por que ele se manteve de pé? Nós olhamos para a vida de Santo Atanásio e de outros santos e nós vemos o exemplo dele e dizemos: eu não seria capaz disso. Mas o porquê nós não seríamos capazes disso? Porque nós não rezamos tanto quanto eles. Um São Padre Pio da vida que suportou tantos sofrimentos e que é um santo tão atual e que reflete os sofrimentos de Cristo na carne. Tantos sofrimentos que ele suportava diariamente. Tantos. E o que manteve Padre Pio? Foi a oração. A oração, outro caráter da oração, além de propósito, é o caráter unitivo, muito presente no Evangelho de hoje. O fim último da oração deve ser a união com Deus. Sempre deve ser a união com Deus. As virgens ali, as 5 imprudentes, talvez elas fizessem orações diárias ali, talvez elas até colocassem um pouco de óleo de vez em quando na sua lamparina, porque elas tinham um pouco de óleo. Não o suficiente, mas tinham um pouco de óleo. Porém, o que faltou nelas foi um amor que visa uma união com Deus. E o que foi que as virgens prudentes tiveram? E o que elas alcançaram? Elas mantiveram a chama do amor, da oração acesa e se uniram com o esposo, festejaram com o esposo, conheceram o esposo as conhecia. Ali no final, quando Cristo diz às imprudentes: não vos conheço. O que é o conhecer na Sagrada Escritura? O conhecer, como se vê no Gênesis também, na Anunciação, ele reflete muito um caráter conjugal. Mas aqui, como são as virgens, né, é o esposo, esse caráter conjugal ele se expressa não simplesmente numa intimidade de corpo ali, porque a intimidade da vida conjugal ali no corpo, ela é apenas um reflexo daquilo que deve ser a união da alma. 2 almas que se unem diante de Deus. E aqui é a mesma coisa. As virgens prudentes, elas se uniram ao esposo. Uma união de alma. Uma união que nós podemos alcançar aqui na terra. Santa Teresa d'Ávila, quando, enfim, ia subindo, né, nas suas moradas, as 7ª moradas nada mais é do que a união perfeita com Deus. Quando você chega nas 7ª moradas, você não é sequer capaz de pecar. É a nossa meta, é a união com Deus.
Nós talvez não cheguemos às sétimas moradas aqui na terra, mas é o nosso dever chegar a essa união no céu. É a nossa luta diária da vida cristã. O fim último da nossa vida e de toda a nossa oração deve ter esse caráter de união. Sempre deve ter esse caráter de união, né? Hoje também rezando sobre o tema, eu ia me lembrando muito da vida de São João da Cruz. São João da Cruz, assim como Santa Teresa d'Ávila, suportou inúmeros sofrimentos. Inúmeros sofrimentos. Mas, depois de passar por todos esses sofrimentos e de chegar a essa união com Deus, ele escreveu um poema muito belo chamado Chama de Amor Viva, que diz o seguinte: Ó chama de amor viva, que eternamente feres de minha alma o mais profundo centro. Se já não és esquiva, acaba já se queres. Ah, rompe a tela deste doce encontro. Ó cautério suave, ó regalada chaga, ó branda mão, ó toque delicado, que a vida eterna sabe e paga toda a dívida, matando, a morte em vida has trocado. Ó lâmpadas de fogo, em cujos resplendores as profundas cavernas do sentido, que estava escuro e cego, com estranhos primores, calor e luz dão junto a seu querido. Quão manso e amoroso despertas em meu seio, onde tu só secretamente mora. Nesse aspirar gostoso, de bem e glória cheio, quão delicadamente me enamoras. É um poema muito belo, sim, nós ouvimos, uau, que belo. Mas, e na nossa vida? Como isso pode se aplicar na nossa vida? É muito belo, sim, ver como os santos se uniram a Deus. Muito belo ver todo o amor que eles tinham para com Deus, todos os seus relatos de amor, do quanto se sentiam amados por Deus, até mesmo das manifestações místicas, é tudo muito belo. Mas quanto sofrimento eles suportaram para chegar nisso? Quanto sofrimento eles suportaram? E além de tudo isso, o silêncio com que suportar esse sofrimento. O silêncio, a oração, ela não pode viver sem o silêncio. Claro, nós somos feitos também de corpo. Nós também precisamos usar as palavras e tudo mais para rezar o padre, os gestos na missa e tudo mais. Porém, a oração, ela se dá no silêncio, no secreto da alma. De nada adianta vir aqui e ter uma aparência de oração se dentro de si não se cultiva esse óleo, se não se faz o necessário para que essa chama da lamparina, ela aumente e ela seja necessária, ela persista até a chegada do esposo. Porque ele virá um dia, ele virá. Talvez alguns de nós morramos antes da segunda vinda de Cristo. Talvez alguns de nós ainda estejamos vivos, não se sabe. E como está a sua lamparina hoje? Se Cristo viesse agora, vocês estariam preparados? Ou teriam que buscar óleo? Ou teriam que ajoelhar e suplicar com lágrimas nos olhos a misericórdia de Deus? Pode ser que isso aconteça. Se não nos prepararmos, pode ser que, independente do quanto supliquemos assim que Ele vier, ou até mesmo depois da nossa morte, Ele simplesmente olhe para nós e diga: não vos conheço. E de que valeu a vida? De que valeu a vida se lá na frente aquele que é o autor da vida te disser: não vos conheço? É algo que é um pouco doloroso de se pensar. Na verdade, muito doloroso de se pensar. Porque nós olhamos para nós mesmos e vemos: eu não estou preparado. Não estou preparado. Preciso de muita coisa ainda, muito caminho pela frente. E ter isso diante de si diariamente faz com que nós possamos reconhecer a misericórdia de Deus e que tenhamos o devido tratamento para com Ele. Muitas vezes, é claro, Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona conosco. E Ele quer ser nosso amigo e nosso esposo, de fato. Mas muitas vezes, nós queremos, de modo muito sensível, ter essa união
esponsal com Deus e não o reconhecemos sequer como Deus. Um caráter de Deus é a sua majestade, Deus é Deus e merece o devido tratamento como Deus. No processo da vida espiritual, o primeiro passo que se deve dar é ter um amor servil, um amor de servo. Como eu posso amar a Deus com um amor de esposo se eu sequer consigo amar a Deus com amor de servo? Se eu sequer consigo obedecer a Deus diariamente, se eu sequer obedeço os mandamentos da igreja, ou cumpro com meus preceitos cristãos, ou mais do que isso, busco fazer mais do que o necessário pela vida cristã, pela minha própria alma. Portanto, a união ela tem todos esses caráteres, essas características. Ela deve ter um propósito, ela deve ser silenciosa. São Francisco, muitas vezes, ele apenas entrava na caverna, se ajoelhava e dizia: Senhor, quem és tu e quem sou eu? A oração de São Francisco era essa: quem és tu e quem sou eu? Não é preciso muitas palavras para amar a Deus. Não é preciso. Eu posso chegar aqui e dizer muitas palavras bonitas, chegar a Jesus, eu te amo, Jesus, és isso, és aquilo outro, e dentro de mim não mudar nada. O que muda, realmente o que faz a diferença, é o modo de se relacionar com Deus na alma. O que importa não é o exterior. O que Cristo vai ver e que vai reconhecer em nós não é aquilo que nós fizemos. Como diz outra passagem do Evangelho, chegaram lá no juízo final, muitos chegaram e disseram: Senhor, mas nós rezamos em Teu nome, mas nós falamos em Teu nome. E Cristo disse: não vos conheço. Porque estes não tinham em seu interior esse óleo, não tinham uma chama de amor viva dentro de si, não cultivaram dentro de si a oração. Foi apenas o exterior. E de que vale o exterior? De que vale? As verdadeiras provas de amor, elas se dão no silêncio. Muitas vezes a gente pode ter uma aparência de oração, uma aparência de virtude, e simplesmente não ser, e dentro de nós alimentar uma soberba por causa disso. Chegar aqui e ter uma aparência de oração e depois dizer: ai nossa, mas como eu estava rezando bem, será que o pessoal pegou e fulano me elogiou por causa disso, disse isso? Ai, eu rezei de tal forma, fulano me elogiou por causa disso, disse isso. Não, não é isso. Não é isso que deve estar presente na nossa vida. Jamais. Jamais. Olhemos para a vida dos santos mais uma vez. Santa Teresa d'Ávila, grande autora das Moradas, que, enfim, um itinerário espiritual riquíssimo. Santa Teresa d'Ávila, que provavelmente nunca cometeu sequer um pecado mortal na vida. Bem provável que não tenha cometido um pecado mortal na vida. Ao final da sua vida, mesmo tendo alcançado a perfeição, ao final da sua vida, ela ainda pedia a misericórdia de Deus pelos seus pecados veniais, que ela tinha dúvidas, ainda podiam ser mortais, mas pela sua piedade ela ainda pedia a misericórdia de Deus por isso e temia o inferno. Santa Teresa d'Ávila. E nós muitas vezes nós queremos garantir o céu para nós. Às vezes nós nos confessamos ali, estamos em estado de graça, pronto, agora está tranquilo. Não. Se morrer, ok, pode até não ir para o inferno, mas vai sofrer bastante no purgatório. É preciso passar por uma purificação para chegar a Deus. E por isso é necessário o propósito na oração. Esses propósitos, eles devem nos mortificar para nos purificar. Se não for aqui, vai ser no purgatório. E no purgatório vai ser bem pior. É melhor tratarmos de recolher esse óleo aqui do que ter que comprar óleo lá no purgatório para poder chegar à união com Deus. É algo muito sério muito sério mesmo, e que é tão presente na nossa vida. Claro, existem muitas coisas na nossa vida que nós de fato precisamos aproveitar. Existem prazeres lícitos, sim, momentos com a família, momentos com a namorada, com o namorado, esposo, filhos, amigos, são bons. Mas em tudo isso,
se deve conservar a oração. Se deve saber ter uma vida pautada pela oração. Não simplesmente rezar e chegar lá no meio e esquecer de Deus, mas ter Deus em mente sempre presente. Esse caráter unitivo das sétimas moradas é justamente isso. Santa Teresa d'Ávila, quando chegou nas sétimas moradas, ela não estava lá paradinha rezando o tempo todo até morrer. Não. Ela estava lá fundando o Carmelo, estava, reformando o Carmelo, fundando um convento para ali e para lá, indo para cá e para lá, atendendo muitas almas. Mas em tudo isso ela tinha Deus e ela expressava Deus. E esse caráter unitivo, além de tudo isso, ele deve ser visível aos outros. Não para que os outros nos admirem, não que nós queiramos que os outros nos vejam, porque isso gera em nós soberba. Mas de que, à medida que nós vamos nos humilhando cada vez mais, tendo esses propósitos e nos unindo cada vez mais a Deus, é algo assim que é inseparável. É algo que vai acontecer. São Francisco, quando se uniu perfeitamente a Deus, as pessoas olhavam para São Francisco e diziam: eu não sei se é Francisco ou se é Cristo. Eu não sei, não havia diferença da vida de Francisco para a vida de Cristo. Não havia. Num dos relatos da vida de São Francisco, logo após a sua estigmatização, se diz que o verdadeiro amor de Cristo transformou o amante na própria imagem. O verdadeiro amor de Cristo transformou Francisco, que tanto queria amar a Deus, na própria imagem de Cristo. Na própria imagem de Cristo. Francisco, de fato, ele queria se unir a Cristo, não para que os outros vissem. Francisco não queria que os outros vissem. Tanto que o desejo da vida de Francisco, se ele pudesse, era a vida contemplativa de Santa Clara. Santa Clara realizou o desejo contemplativo de Francisco. Francisco só foi pregar e só se expôs tanto, digamos assim, porque Cristo pediu. Em tudo se submeteu a Cristo. Em tudo colocou o olhar em Cristo. Se São Francisco pudesse, ele simplesmente passava dias e dias até o final da vida dele rezando. Sabe? Só ele e Deus. Seria santo assim. Seria. Mas não era a forma que Deus queria. Não era a forma. E a oração, ela se manifesta também, não só de uma forma parada. Como disse, a vida precisa ser uma oração. No seu agir, as suas atitudes diante das situações, elas demonstram como vai a sua vida espiritual. São Francisco, novamente, como exemplo. Depois que São Francisco morreu, São Francisco era o cara que transparecia a maior paz do mundo. Você olha a vida de Francisco, meu Deus, que homem pacífico. Quando fizeram a autópsia de São Francisco depois da sua morte, descobriram que seu fígado estava petrificado. Isso era um sinal de que ele passava uma raiva extrema, por tantas coisas que aconteciam ali na vida franciscana, na ordem. Mas em momento algum ele transpareceu essa raiva. Em momento algum. Ele silenciou e ele se uniu a Cristo. O trajeto de Cristo, toda a paixão de Cristo, foi um profundo silêncio. E a nossa oração deve ser da mesma forma. Nossa Senhora, como grande exemplo, viveu tudo no silêncio. A oração, ela não se dá num apetite sensível, não é um sentimento, não é um sentimentalismo, não é isso ou aquilo que muitas vezes nos causa prazer ou um conforto. Deus não quer te trazer aqui para te dar um conforto. Deus morreu na cruz, não foi para te trazer conforto. Não foi para você dizer, ai que bonito, nossa, ele morreu por mim, nossa, estou tão comovido. Não. É para que nós mudemos de vida. Cristo foi o exemplo perfeito de como deve ser a nossa vida. E se nós não, ao menos, buscamos imitá-lo, então de nada valeu. De nada valeu. Portanto, finalizando, que nessa adoração de agora, nós possamos silenciar, de verdade, que seja algo mais calmo, mais silencioso. Cristo será exposto. Olhemos para Cristo, não buscando uma consolação, um conforto,
uma resposta, mas busquemos amar a Cristo. Amar a Cristo porque Ele merece, porque Ele deve ser amado, Ele precisa ser amado, Ele quer ser amado. Amar a Cristo em reparação por todas as pessoas que não o amam. A vida dos santos foi isso, foi um consolo para Cristo. Eles se deixaram crucificar, amaram a Deus para que Cristo encontrasse consolo neles.